Olá pessoal, eu sou a doutora Sônia Englert e estamos aqui para mais um programa E Agora Doutora? Um programa onde você tira dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E o assunto de hoje vai ser sobre acidentes. Me acompanhe. Gente, como vocês sabem, eu sou a doutora Sônia Englert, sou advogada especialista em trânsito e atuo na área há mais de 20 anos. E eu recebo inúmeras perguntas sobre várias situações envolvendo a condução de um veículo. Mas, na verdade, tem algumas situações que são muito mais complexas. Dentre elas é a questão do acidente. Porque a verdade é muito simples, não é só o acidente que preocupa em si, mas sim o que você faz depois que acontece um acidente, porque uma decisão errada, neste momento, pode custar muito caro. E eu não estou falando somente sobre a questão dos ferimentos, mas essa é a principal situação, mas envolve também uma possibilidade de ser notificado, multas, processos e, conforme a situação, até numa prisão. E hoje eu vou explicar exatamente como você deve agir com base no Código de Trânsito Brasileiro, utilizando aí a legislação. Nós vamos começar, vamos dividir o programa hoje em dois blocos. Então, no bloco 1, nós vamos falar sobre acidentes sem vítima, tá? Então, acidentes sem vítima. Nesse caso aqui, envolve tão somente os danos materiais, tá? Então, nós temos aqui os danos materiais. Num acidente envolvendo somente danos materiais, esse seria aí o caso mais comum. Então nós vamos começar aí pelo caso mais comum, que é o acidente sem vítima, quando há somente aí os danos materiais e que ninguém recebeu aí ferimentos. E aqui o primeiro erro que eu vejo normalmente envolvendo tipo de acidente como advogada é que as pessoas entram em pânico, as pessoas entram em desespero e elas acabam agindo sem pensar. Então, eu vou passar uma orientação para você. O que é que deve ser feito quando a pessoa se envolve num acidente? A primeira coisa, parar o veículo. Então, você para o veículo sempre e você verifica como que está ao seu entorno. Sair do local do acidente, ele pode gerar aí uma responsabilidade jurídica. Você abandonar no local do acidente. Ah, doutora, mas é sem vítima. Não importa. Se você causou um prejuízo a outrem ou se você de repente foi atingido, essa pessoa tem o dever de indenizar. Então, o que é que você deve fazer em primeiro lugar? Para o veículo e sinaliza o local. O pisca-alerta ligado significa, ele informa aos demais condutores que tem uma situação ali de emergência, tem alguma situação estranha acontecendo. Na sequência, você deve procurar o triângulo de sinalização e posicioná-lo corretamente. Por que é que eu falo posicioná-lo corretamente? Digamos que você se envolva num acidente logo após um cruzamento ou logo após uma curva. Você deve colocar esse triângulo de uma forma que ele oriente os demais motoristas que há uma situação de emergência. Não adianta você colocar o triângulo muito próximo ao local do acidente, porque as pessoas não vão conseguir verificar e reagir de uma forma que não cause outros acidentes. Aliás, é muito comum um acidente de pequena monta dar sequência a inúmeros outros acidentes. Então, nós não estamos aqui só protegendo o trânsito. Eu estou aqui protegendo a minha responsabilidade. Se não há vítimas, lembrando que nós estamos falando de acidentes sem vítimas, e os veículos estão aí bloqueando a via, é importante retirar os veículos. Muitas pessoas têm dúvida, posso ou não posso? Então nós vamos fazer aqui uma espécie de um croquis. Então nós temos aqui um cruzamento e aconteceu o acidente envolvendo os veículos neste local, certo? O que é que acontece? Nesse caso aqui, como não teve vítimas, você pode sim, se assim for permitido também, não é? Levar os veículos para um local adequado, tá? Para que vocês possam efetivamente conversar. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns detalhes sobre essa situação. Isso evita novos acidentes.
faz com que você, de repente, proporcione ali um ambiente de segurança para que as pessoas não se envolvam em outros acidentes, em decorrência, às vezes, de uma situação muito simples. Então, nós temos aqui um cenário de um acidente, tá? Isso aqui é um cruzamento e nós temos os veículos envolvidos. Verificando a possibilidade de retirar o veículo do local, você afasta o veículo, coloca ali na borda da pista, para cá ou para cá, enfim, para que vocês possam conversar. Eu falei conversar, viu, minha gente? Local de acidente na hora de discutir. Daqui a pouquinho eu detalho mais sobre isso. Enfim, mas hoje todo mundo anda praticamente com o celular na mão. É importante que antes de você fazer essa movimentação dos veículos, você registre, você tire foto, você filme, pega a placa dos veículos, pega vários ângulos, de repente você sinaliza, vai que de repente aqui tem uma placa, uma faixa, né, de pedestre, aqui de repente está escrito pare, deixa eu colocar pare aqui, porque eu não consigo escrever de ponta cabeça, certo? De repente você tem aqui uma sinalização pare, esse veículo passou à frente, então é importante que você tente registrar o máximo de informações possível nesse cenário, antes de movimentar os veículos, beleza? Justamente por quê? Porque isso vai fazer ali, vai ser normalmente utilizado como prova, e aqui está um dos pontos mais importantes. Eu registro tudo, fotos, vídeos, posição desses veículos, os danos que foram causados, as placas, porque no processo, se eventualmente isso daí acabar demandando para um processo ou evoluindo para um processo judicial, vence quem tem a maior prova. Claro que nós temos aqui a questão da perícia, mas essa questão dessas provas é muito importante. Por quê, minha gente? Com isso, de repente, você pode evitar, inclusive, uma discussão judicial, se for ali devidamente comprovado de quem é a responsabilidade. Isso que eu estou falando sobre os dois condutores. Não estou nem envolvendo aí ainda a questão da seguradora, de repente tem um terceiro, né? Então nós temos aqui a seguradora, nós podemos tratar aí de repente de um veículo locado, nós podemos tratar aqui de repente de um veículo emprestado, tá? Então nós temos várias situações que podem envolver um acidente de trânsito e de repente trazer outras pessoas para essa discussão. Basicamente, os dois veículos envolvidos conseguiu aí sinalizar e retirar o veículo do local para evitar outros acidentes, essa é a melhor saída. Antes disso, registre. Ah, mas o outro motorista foi muito bonzinho. Ele falou o seguinte, não se preocupe, eu pago tudo, não se preocupe, tá tudo certo. E de repente vai embora e você de repente passa um número de telefone que você não existe e de repente você fica aí com o prejuízo. Então é importante que você tenha aí essa sinalização, essa verificação, esse registro para que você não fique tirando foto, porque o grande problema e as maiores discussões acontecem justamente por isso. Porque as pessoas acabam, vou tirar foto da pessoa. Aí a pessoa se sente ali, de repente, invadida ou ultrajada e acaba descambando aí para uma discussão, evoluindo para uma discussão até judicial, sendo que seria, de repente, uma coisa bem simples. Então, um alerta aqui para vocês, eu como advogada especialista em trânsito, eu vou informar o seguinte, não discute culpa no local do acidente, não pode brigar, você não assume a responsabilidade sem uma análise, porque às vezes no calor aí da decisão, da discussão, você pode ser, de repente, as pessoas acabam induzindo você a assumir uma responsabilidade que nem sempre é sua, tá? Então nós temos uma série de situações técnicas para que a pessoa efetivamente assuma uma eventual responsabilidade. Ah, eu cruzei a preferencial, fui eu que não vi o sinal vermelho, não tem problema, você se envolveu no acidente, você vai resguardar aí os danos materiais, você vai restabelecer os danos que você causou, mas no local do acidente não discuta. Ainda mais se vem parente, vem pessoas de fora, de repente pessoa que nem viu o que aconteceu e de repente acaba evoluindo para uma discussão até vias de fato e até morte. Conheço casos aí de pessoas que até se envolveram em brigas que culminaram em assassinato. Bom, para fechar esse bloco, eu quero informar o seguinte, esse tipo de acidente normalmente gera uma obrigação de indenizar o acidente envolvendo danos materiais. Isso é discutido no direito civil. Só que o comportamento correto da pessoa envolvida na situação, isso evita com que a situação piore.
tá? Isso evita com que a situação piore. Então, se você seguir essas regras básicas aqui, eu tenho certeza, ninguém quer se envolver em acidente, tá, gente? Mas se você se envolveu num acidente, você sabe como agir. Bom, no bloco 1 nós falamos sobre acidentes sem vítimas, danos materiais, as pessoas envolvidas, o que é que você deve fazer. E na sequência eu vou agora a um breve intervalo, eu vou chamar os nossos apoios culturais e daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos falar sobre acidentes envolvendo vítimas, o que é um caso bem mais complexo. Daqui a pouquinho, rapidinho, eu volto já já e vamos falar sobre esse assunto. Pode rodar. DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896 4345 99896 4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. Vamos lá, pessoal, voltando aí com o programa E Agora, Doutora, dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. No primeiro bloco, nós falamos sobre acidentes sem vítima. São aqueles eventos em que há um abalroamento, há uma colisão, há uma batida traseira, você está saindo do estacionamento, acaba encostando em algum veículo e você tem a obrigação, aí, se você for o culpado, tem a obrigação de indenizar. São acidentes envolvendo veículos, que pode ser carro com caminhão, carro com moto, carro com bicicleta, carro com... o atropelamento é uma outra situação, mas estamos falando aqui sobre veículos, que é sobre a obrigação de indenizar. Acidentes sem vítimas. Aliás, nós falamos, estamos ali verificando as estatísticas desse ano. Hoje é dia 7 de abril, não é? Hoje é dia 7 de abril, nós estamos aqui, o levantamento do primeiro trimestre do estado do Paraná. Nós tivemos uma média de 1 acidente a cada 5 minutos. É exatamente isso. 1 acidente a cada 5 minutos. É muita coisa, minha gente. Ou esse pessoal está despreparado, ou o pessoal está com a cabeça no mundo da lua, ou o pessoal não presta atenção realmente quando está dirigindo. É uma estatística comprovada. E além disso, nós temos os dados estatísticos que, infelizmente, os homens ainda são a maioria dos envolvidos nesse tipo de acidente. E pior do que isso, temos inclusive a idade, tá? É de 18 a 29 anos. Ou seja, é por isso que a seguradora foge desse tipo de condutor. Por quê? Porque eles são estatisticamente comprovados os maiores envolvidos em acidente de trânsito, tá? E o acidente de trânsito, ele acontece por na verdade é o seguinte, eu preciso corrigir, não é acidente, tá? O acidente não é somente o acidente. O acidente, minha gente,
é aquele evento onde a pessoa não tem o controle, tá? É uma situação em que ela não conseguiu prever. Agora, um sinistro, tá? Um sinistro é diferente. O sinistro é aquele evento, tá? Em que a pessoa, de repente, o sinistro, a pessoa não prestou atenção, excedeu na velocidade, ela é o termo correto da palavra. O acidente, porque a pessoa se envolveu num acidente. O acidente ele era utilizado para qualquer situação, mas hoje nós temos uma nomenclatura específica. Então, se você pegar uma demanda judicial e tiver escrito sinistro, você já sabe que foi alguma coisa que aconteceu ali, que a pessoa não prestou atenção, excedeu na velocidade, não tem habilitação adequada, não respeitou aí a sinalização daquele local específico, tinha algum impedimento e ela acabou não prestando atenção, é alguma coisa nesse sentido. O acidente é aquele evento em que a pessoa não tinha como prever. E isso daí vai fazer muita, mas muita diferença numa eventual responsabilização. Mas agora eu quero fazer um alerta muito importante para vocês, porque se no acidente tiver vítima, a situação muda completamente, porque aí nós não vamos discutir a questão material inicialmente, e conforme a sua conduta, isso daí pode virar crime. Nós vamos analisar essa questão aí dos acidentes e eu vou explicar para vocês exatamente o que você deve fazer para que você não responda criminalmente quando se envolver num acidente com vítima, tá? Com vítima. Então, isso aqui muda completamente. Aqui tem algumas situações que são similares. Em primeiro lugar, parar o veículo. Tá? Parar o veículo, mas você deve também levar em consideração o aviso para as autoridades de socorro, porque aqui nós estamos falando de vítimas, ferimentos, tá? Ferimentos que, conforme for a situação, podem levar aí a óbito. E agora eu quero trazer um ponto mais sensível dentro do trânsito, que é justamente essa questão envolvendo o acidente com vítima. Aqui não existe margem, minha gente, para erro. O socorro tem que ser a primeira obrigação, tá? Então, você tem que parar o seu veículo e a segunda é prestar socorro. Doutora, mas eu não tenho formação ali na área de saúde. Acontece que acionamento do sistema de atendimento a vítimas de trânsito. Onde é que isso está escrito? No artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro. E se você não prestar socorro, você pode ser aí enquadrado no artigo 304, que é a questão da omissão de socorro. Então, acionamento, você aciona imediatamente ou o SAMU, que é o Serviço de Atendimento em Emergências Médicas Municipais, através do 192, você pode acionar através do Corpo de Bombeiros, 193, ou você pode ligar para 190, você pode ligar para 191, os telefones de emergência. É muito importante que todo motorista tenha realmente aí esse acesso para que ele possa eventualmente, em caso de necessidade, acionar. E é muito importante, minha gente, pelo seguinte, porque muitas pessoas acabam tendo um reflexo criminal porque não sabem como agir. Tá? Não sabe como agir. Lembrando que prestar o socorro à pessoa, desde que ela tenha um conhecimento adequado com relação a isso, mas a omissão no acionamento é que pode ser criminalizado. Você não é obrigado a atender uma pessoa. Digamos que uma pessoa foi ejetada do veículo logo após a batida e você vai lá retirar essa pessoa. E de repente você pode, com esse movimento, você pode agravar os ferimentos. Então, não remover a vítima. Claro que se isso não... Um carro está pegando fogo, a vítima está lá dentro, está com ferimento, está com a perna quebrada, está com o braço quebrado. Você não vai deixar a pessoa aí correr o risco iminente de morte com a questão do fogo no carro, porque você não pode tirar. Tá? Então, você tem que verificar, você vai ter que fazer aquela análise muito rápida para verificar, nossa, eu preciso retirar essa pessoa deste local, porque senão ela vai morrer queimada. Então, nesse caso aqui, você pode e deve aí remover essa vítima.
Caso contrário, se a pessoa estiver ali, você sinaliza o local e você tenta imobilizar. Digamos que a pessoa tem que tomar muito cuidado, isso é muito comum em motociclistas que acabam sofrendo quedas, acidentes, e a pessoa vai e retira o capacete da pessoa. Retirar o capacete da cabeça, isso daí pode causar lesões da medula e muitos casos acabam sendo agravados, ferimentos agravados por conta dessa retirada. Claro que se a pessoa estiver ali sufocando, é diferente, aí você precisa realmente retirar, porque nesse caso a pessoa acaba morrendo asfixiada. Mas caso contrário, mantenha a pessoa o mais confortável possível, dentro da medida do possível, para até que as equipes de emergência e socorro cheguem até o local. E se você não ficar no local, você pode responder por isso. A fuga do local do acidente. Sair do local do acidente, gente, é um crime. Está previsto no artigo 305 do Código de Trânsito e isso agrava drasticamente a situação do condutor, tá? Então, sair do local do acidente, isso agrava, pode inclusive causar, de repente, o recolhimento, a prisão deste condutor. Você deve preservar o local do acidente, por quê? Uma perícia, principalmente quando envolve aí acidente com vítima, uma perícia, ele vai provavelmente ser deslocado para o local e a autoridade vai relatar. Se a autoridade, quando chegar, de repente tem uma movimentação dos veículos ou mesmo da vítima, então você não pode alterar absolutamente nada, porque você pode responder criminalmente por isso. Porque ali no local, como está as vítimas, os carros, tudo isso vai ser produzido em uma prova pericial. Os peritos vão anotar como que os veículos pararam. Muitas vezes, um acidente, os veículos eles acabam alterando a posição e ficando no sentido contrário. O carro está indo da esquerda para a direita, ele bate e ele gira um ângulo de 180 graus e ele acaba ficando no sentido contrário. Ué, mas que estranho, esse carro estava andando na contramão? Não, é por conta do sinistro, acaba alterando. Parou o veículo após o acidente, não mexe, principalmente se envolvendo vítimas, porque daí o perito vai elencar, o perito vai anotar tudo o que ele observou. E eu quero falar para vocês, antes de partir aí já para o nosso bloco final, eu quero passar uma orientação. Primeiro, todo mundo que está envolvido no trânsito, ele está suscetível a causar um acidente ou de repente aí ele se envolver num acidente, tá? Isso daqui faz parte do nosso trânsito. O grande problema, acabei de falar ali no bloco anterior, nós estamos aqui no primeiro trimestre, foram 3 meses, nós tivemos aqui janeiro, fevereiro e março. Gente, um absurdo isso daqui. Em 3 meses, nós tivemos acidentes que foram relatados numa média a cada 5 minutos, estou falando do Paraná, tá? A cada 5 minutos. Então, agora são 20 horas e 45 minutos, com 20 horas e 50, um acidente. Com 20 horas e 55, outro acidente. Com 21 horas, terceiro acidente. 21 e 5, mais um acidente. Olha que absurdo isso, minha gente. Isso daí traz um reflexo muito grande, negativo para a sociedade, com veículos que são avariados, são pessoas que perdem aí a sua mobilidade, são pessoas que recebem ferimentos, são pessoas que precisam ser atendidas nas unidades hospitalares, são pessoas que precisam do acionamento do serviço de emergência. Eu não estou falando que todos esses acidentes, eles têm vítimas, mas o número de acidentes a cada 5 minutos é muito grave. É uma situação muito grave e que nós, usuários do trânsito, nós precisamos ter essa consciência. Por isso que todo mundo no trânsito tem os seus direitos, mas também tem a sua responsabilidade. Nós temos aqui a responsabilidade administrativa, temos a possibilidade da responsabilidade civil, temos inclusive a responsabilidade penal, só que na prática o que define o seu problema jurídico mesmo não é o acidente em si. Não é o acidente em si, minha gente, mas é o seu comportamento depois que esse evento acontece. E é por isso que eu quero orientar. Em primeiro lugar, se envolver um acidente, manter aí a calma. Se você presta o socorro, se você age dentro da lei,
você está se protegendo e com isso você está minimizando a possibilidade de ser acionado judicialmente, tá? Porque, como eu disse, quem está no trânsito está suscetível para ter ali, para se envolver num acidente. De repente você não se envolve num acidente, você é envolvido num acidente. Não só a sua atitude, você pode ser aí uma vítima, de repente, de um motorista desatento. E é isso que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, nós tivemos um caso recente na cidade de Japurá, próximo a Cianorte, quando uma mulher estava dirigindo um veículo, estava ali se estranhando, estava discutindo com o seu marido e no meio da discussão ela falou assim, não, porque eu vou matar você. E nisso ela pegou e acabou jogando o carro contra um outro veículo que estava vindo na pista normal, que não tinha nada a ver com a situação. E os dois colidiram de frente, causando ferimentos, não só nesta mulher, como no seu marido, como também nos outros dois ocupantes do veículo, sendo que o outro veículo estava transitando normalmente, uma pista limpa, não tinha nenhum outro veículo próximo, só que teve a infelicidade de cruzar o caminho com essa louca e com isso acabou sendo atingido. Aquilo sim foi um acidente, isso olhando a perspectiva do outro carro que foi atingido. Por quê? Você está andando com o seu carro na via. Você vai imaginar que o outro veículo que está vindo normal, a pessoa vai puxar o volante para atravessar a pista e te atingir? É claro que não. Isso chama-se quebra do princípio da confiança. Então, neste caso, essas duas vítimas agora vão ter que se recuperar. O grande problema é que o veículo atingido é um veículo novo, é um veículo que provavelmente tem seguro, e o veículo que atingiu, o veículo que acabou causando o acidente, é um Gol desses modelos antigos, que dificilmente tem seguro, ou seja, o resto que sobrou aí do veículo sinistrado, provavelmente é o único patrimônio que essa pessoa tem para ressarcir o outro veículo que foi atingido. Olha só, minha gente, o grande problema. Sem contar aí que o sistema de médico de saúde foi acionado, atendeu aí as 4 vítimas, mas não no caso ali o que está sendo esclarecido agora com as imagens por conta aí, porque é uma pista reta, uma pista sem maiores movimentos, muito bem pavimentada, ninguém consegue entender o que aconteceu. Aí quando você pega as imagens e juntando com as informações que foram colhidas no local do acidente logo após, você consegue entender. Tanto é que, segundo informações, no próprio local, ela continuou fazendo ameaças, ela apresentava ali inclusive odor etílico e isso daí deu maior bafafá. Enfim, uma situação que a gente precisa rezar muito para não encontrar aí uma pessoa como essa louca aí pelo caminho. Mas é importante que você saiba que você tem direitos e que você tem deveres. E você sempre está envolvido com a questão do trânsito. Ah, doutora, mas eu não dirijo. Ah, doutora, mas eu não tenho categoria A, não ando de moto, não ando de patinete, não ando aí de bicicleta elétrica. Mas você, em algum momento, você é pedestre. Salvo se você aí for um alienígena que não precisa andar nas ruas, em algum momento você vai cruzar uma rua e você vai interagir com a questão do trânsito. Vocês sabem que a faixa de pedestre ele tem prioridade, mas nem todo motorista passa. Porque você tem a faixa de pedestre, você vai passar ali sem olhar? Não, gente, porque você vai morrer na razão, entendeu? Ah, você tem razão realmente de a prioridade de passar na faixa de pedestre. Mas e daí, se o outro motorista está vindo lá, está distraído, de repente não percebeu aí a sua presença, você vai aí se deixar ser atropelado? É claro que não. Então nós precisamos interagir de uma forma defensiva para que você de repente aí não seja a principal vítima. No Código de Trânsito nós temos o seguinte estabelecido, que o maior cuida do menor. O maior cuida do menor, os motorizados dos não motorizados e todo mundo cuida do pedestre, tá? É assim que funciona o nosso Código de Trânsito. Espero ter aí repassado algumas informações para vocês e no próximo programa, vocês sabem, eu sou a doutora Sônia Englart e eu vou responder a outros questionamentos. Você que está me acompanhando, você pode mandar aí o seu questionamento. Nós temos aqui o nosso WhatsApp para dúvidas e quem sabe isso pode esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas. Muito obrigada a todos aí pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!